Olá, estamos de volta com mais uma resenha do cangaço. Os sertões do Nordeste do Brasil produziu, criou, conviveu com dois personagens históricos, o Beato e o Cangaceiro. Dois personagens que produziu, que contribuiu para a produção de milhares de obras, milhares de trabalhos acadêmicos. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre as origens, sobre a postura, sobre como esses dois personagens históricos são vistos por alguns autores. Os cangaceiros de um lado, os beatos de outro. Para uns, fanáticos. Para outros, beatos. Não saia daí. Em instantes, nós iremos conversar um pouco sobre esses dois sujeitos históricos na visão de um autor importantíssimo para conhecer a história dos cangaceiros e dos chamados erroneamente de fanáticos. No programa de hoje, nós iremos conversar sobre essa obra aqui, ó. Cangaceiros e fanáticos. Gênesis e lutas. Autor, Rui Facó. Editora, Bertrand Brasil S.A., Rio de Janeiro, 1988, 231 páginas. Esse livro que eu tenho aqui é a 8ª edição. Ele já está um pouquinho surrado, vocês podem perceber, mas eu guardo como relíquia. Por quê? Porque foi essa obra que abriu os horizontes para que eu pudesse iniciar os meus estudos, as minhas pesquisas sobre o sujeito cangaceiro e sobre o sujeito beato. Foi a partir dele que eu comecei a olhar para os sertões do Nordeste do Brasil e perceber que ali, naquela região, ou aqui na nossa região, tinha dois sujeitos que mereciam um estudo profundo: o cangaceiro e o beato. O Rui Facó, ele é cearense, de Beberibe. Ele, logo cedo, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro. Ele era formado em Direito, mas exerceu mais tempo como jornalista e faleceu muito jovem, em março de 1963, e esta obra foi publicada após a sua morte, né? E em meio à efervescência, um debate muito grande que se fazia sobre as potencialidades revolucionárias do campesinato brasileiro. É um livro de leitura fácil, prazerosa, que apresenta uma análise histórico-descritiva do que ele chama, mesmo que ele seja contrário a esse conceito, de fanatismo e do cangaço, numa perspectiva da teoria marxista. Já no prólogo de sua obra, o autor adverte que o termo fanatismo e banditismo são termos pejorativos e que não deveria ser usado. Para ele, esses termos retira o conteúdo progressista e revolucionário dessas rebeliões. Então já se percebe que o autor vai trabalhar sua obra, não esconde, isso aí é muito claro desde o início, numa perspectiva marxista, né? Ele analisa toda a trajetória, toda a origem e a participação desses dois sujeitos numa perspectiva marxista. E que os movimentos que envolveram esses dois sujeitos
foram movimentos de tomadas de consciência das populações pobres rurais e que o que ele chama de misticismo religioso expressava a rebeldia, a capacidade de organização e a insubmissão das populações sertanejas. Facó também interpreta o cangaceirismo como um movimento contestador da ordem social. Para sustentar tal posição, ele defende que o cangaceiro era diferente do capanga, espécie de matador profissional que dependia economicamente e socialmente dos fazendeiros, e por isso tinham que obedecer à ordem do patrão. Os cangaceiros, na visão de Facó, ao contrário, comporiam um bando que conquistara a autonomia, ainda que relativa, do fazendeiro e do latifúndio. Portanto, o cangaceiro não seria, para ele, para o autor, um assalariado, um semiservo, praticante de crimes sob encomenda do patrão. Tratava-se de um homem livre que praticava crimes por conta própria. Um rebelde que lutava contra a ordem dominante imposta pelo latifúndio semifeudal. O cangaceirismo, na visão do autor, é um meio de vida que proliferava no Nordeste do Brasil, sobretudo em épocas de seca e de fome. Essa é a concepção geral do sujeito cangaceiro, do movimento do cangaço e do beato que ele chama de fanático. A sua obra, o título está lá, Cangaceiros e Fanáticos. Particularmente o termo fanático, eu também concordo com o autor, eu não vejo esses sujeitos, esses homens e mulheres que acompanhavam grandes lideranças religiosas, como o padre Cícero, como Antônio Conselheiro, como o monge José Maria e o monge João Maria, lá entre os estados do Paraná e Santa Catarina, que gerou aquele conflito conhecido como Guerra do Contestado. Os beatos e beatas que acompanharam o Zé Lourenço no Caldeirão, que acompanharam as lideranças de pau de colher, eu não os vejo como fanáticos. Eu os vejo como famílias religiosas que desenvolviam um catolicismo não imposto por Roma, e por conta disso eles foram muitos mortos, perseguidos, presos, porque não obedeciam às regras estabelecidas por Roma. O livro divide-se em 3 capítulos. O primeiro, o despertar dos pobres do campo. O segundo, Canudos e Conselheiros. E o último, Juazeiro e Padre Cícero. Nesses 3 capítulos, a partir da percepção marxista, ele faz uma análise histórica dos fenômenos que ficaram conhecidos na literatura mais conservadora como fanatismo e banditismo. 2 conceitos que, assim como o autor, eu também tenho as minhas contestações. O autor analisa principalmente os acontecimentos de Canudos e Juazeiro, 2 rebeliões que, segundo ele, teriam forte cunho religioso, mas que não podem ser explicados e entendidos somente por esse traço característico. O autor quer dar a essas 2 revoltas o seu cunho político e uma compreensão a partir do pensamento marxista que já foi colocado aqui. Para ele, foi a luta de classes entre os homens pobres do campo e os fazendeiros o que teria motivado, o que teria provocado esses movimentos. E está lá na página 32, uma luta aguerrida contra o latifúndio, contra a miséria, contra a exploração. O contestado, o autor também comenta, pau de colher, pedra bonita e o cangaceirismo, também como expressões de conflitos no interior do país. Para o autor, o latifúndio gerou luta de classe desde sua origem. De um lado, os fazendeiros tentando
proteger, salvaguardar as suas propriedades de ataque de índios, depois incursões de poceiros, depois cangaceiros e esses religiosos que no livro, mesmo que o autor conteste o termo fanático, mas em toda a sua obra aparece o termo fanático. Ele poderia ter, no início, no prólogo, como ele mesmo coloca, ter feito as suas observações sobre a crítica ao termo fanático, mas ele poderia ter usado outros termos para definir esses grupos. Para ele, esses movimentos aconteceram num período de crise de ordem econômica, ideológica e uma crise de autoridade, que foi ali no final do Império e a escravidão também, e em todo esse processo de crise que o país vai vivendo e, consequentemente, esses dois movimentos eles vão surgindo, vão se fortalecendo cada vez mais. E, por conta dessa crise, desse não desenvolvimento econômico, principalmente no campo, dessa chegada do progresso no campo, teria aprofundado ainda mais as diferenças, as desigualdades entre os grupos sociais, e essas desigualdades teriam alimentado, teriam influenciado no surgimento desses movimentos. E ele vai trabalhando em cima dessa, dessa, dessa narrativa. Rui Facó considera que os cangaceiros e os fanáticos são resultado, são fruto da decadência de um sistema socioeconômico, né, que ele mostra em sua obra. A crise teria se agravado e esse agravamento da crise influenciaria o fortalecimento do latifúndio, mas, ao mesmo tempo, o crescimento desses grupos que, segundo o autor, insatisfeitos com o Estado, insatisfeitos com a vida, insatisfeitos com a miséria em que eles viviam, uns pegaram armas e formaram bandos, e os outros se revoltaram, tendo a religião como pano de fundo. Os homens, os sujeitos que fizeram parte desses movimentos, os sertanejos e as sertanejas que fizeram parte desse movimento, eles tinham uma origem comum. O cangaceiro é um sertanejo. O beato, a beata, também sertanejo. O espaço geográfico, né, é que o autor não consegue fugir um pouco. Ele faz uma crítica a Nina Rodrigues, a Euclides da Cunha e outros autores, mas ele não consegue se desvencilhar um pouco disso que a gente percebe nas entrelinhas como se fosse um determinismo. Né? Ele, sua narrativa é uma narrativa muito boa, mas e critica esses autores tradicionais, mas a gente percebe que o próprio autor termina enveredando um pouco, mostrando uma tendência ao determinismo, né, que termina se assemelhando ao que trabalha o Euclides. Critica o caráter biológico, né, o cangaceiro, o beato, eles não são retratos, não são frutos, não são pessoas com anomalias, né, como tentam explicar alguns autores, como o próprio Nina Rodrigues. Isso aí o Rui Facó ele rejeita. Mas quando ele olha para a região, quando ele olha para o ambiente, você percebe um pouco da influência desses autores sobre o Rui Facó. Como ele trabalha o latifúndio, obviamente que ele caminha para trabalhar o monopólio da terra, que também associado ao latifúndio, não tem como não ser, explica os fenômenos que ele discute em sua obra. Rui Facó, como eu já disse, rebate, ele vai por caminho diferente do Euclides, né,
que entendia o cangaço, a violência do sertanejo, como um atavismo étnico, resultado de uma má eugenia. Não é por aí, né? Não é por aí. Essas condições biológicas que gerou o fenômeno do cangaço na concepção do Euclides, do Niner e outros, Rui Facó rejeita. Ele trabalha a perspectiva do cangaceirismo e dos movimentos religiosos como resultado das questões socioeconômicas, pela desigualdade social provocada pela concentração da terra, pelo caráter débil do desenvolvimento do capitalismo na região. Então, não os considera como criminosos. Né? Eles são fruto das desigualdades sociais. E acrescenta, né, que são movimentos subversivos. O cangaceiro e o líder religioso, o beato, que ele usa o termo fanático, teriam sido movimentos subversivos. Elementos, as palavras dele, elementos ativos, geradores de mudança social e contestadores da pasmaceira imposta pelo latifúndio. Esses homens eram consequência dos choques de classe e das lutas armadas. Assim é que Rui Facó trabalha em sua obra a visão desses dois sujeitos. E aqui eu vou fazer minha explanação final. Mas antes disso, você que entrou agora, que está acompanhando o nosso programa, a nossa resenha, e que ainda não é inscrito, se inscreva. Dê o seu like, compartilhe a nossa programação. O nosso canal tem em sua grade 3 programas. Na quarta-feira, programa de entrevistas, História Atual. No domingo, a coluna Minha Opinião, que também é publicada no portal de notícias Nordeste 360. E quinzenalmente, a resenha do cangaço, sempre na sexta-feira. Os nossos programas, eles vão ao ar sempre às 18 horas. E a sua participação, a sua sugestão é importante para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho. Quero agradecer as pessoas que têm comentado as nossas resenhas. Tem alguns comentários elogiosos, tem outros que fazem suas críticas, e isso só faz com que nós cresçamos. A crítica, ela é bem-vinda. Afinal de contas, né, as pessoas têm a livre a interpretação das obras. Aqui eu não tenho vínculo com a editora, não tenho vínculo com o autor, não tenho compromisso com quem produz essas obras. Eu faço a resenha, dou a minha opinião sobre a obra, e aí não tenho por que me ligar ou me prender por outros interesses. Né? E agradeço aquelas pessoas que deixam seus comentários, mesmo que não concorde com a resenha. Não tem problema nenhum. O seu comentário é bem-vindo, é bem recebido. Isso faz com que a gente tente melhorar o nosso trabalho. A interpretação marxista do autor é compreensível. O autor, militante do Partido Comunista, a sua vida inteira esteve ligado aos movimentos e não poderia ser diferente que sua obra, tratando de 2 personagens da história, como os líderes religiosos, os beatos e os cangaceiros, ele não poderia deixar de trabalhar com a teoria que o formou, com a concepção ideológica que o formou. Né? A obra é bem escrita, ele tem uma narrativa convincente, envolve o leitor e a leitora e faz com que você reflita sobre esses sujeitos históricos que marcaram a época da nossa história.
Foi o primeiro livro que eu li, como eu disse anteriormente, sobre cangaceiros e beatos. E eu tenho um profundo respeito por essa obra, apesar de também ter uma crítica. Essa obra ajudou a construir uma imagem dos cangaceiros como heróis. Ajudou a construir um discurso que eu questiono, que eu não concordo, de que os cangaceiros eram defensores, né, dos fracos e oprimidos. Eu não concordo com o autor quando ele trabalha dessa concepção. Da mesma forma que eu não concordo com a obra quando ele coloca os movimentos religiosos, como Canudos, Contestado, Caldeirão, Padre Cícero, a partir de uma concepção meramente política, né? Crise social e econômica. Não, eu acho que esses movimentos eles têm e a gente não pode deixar de olhar para o lado simbólico, para o lado das crenças, da simbologia e da fé. Alguém pode não concordar e eu respeito a sua opinião, mas eu não vejo esses movimentos apenas pelo olhar da crise econômica ou da crise social ou por interesses políticos. Né? Político que eu digo é a disputa de poder nesse sentido. Mas a obra, ela é uma obra que nós temos que ler. Temos que ter uma obra dessa em nossa biblioteca, em nossa estante, na nossa bancada de trabalho. Vale a pena a leitura do Rui Facó, Cangaceiros e Fanáticos. Eu fico por aqui. Um forte abraço para você. Mais uma vez, obrigado por participar, por assistir, por acompanhar o nosso canal. Até a próxima resenha do Cangaço.